Atos, capítulo 14. Iremos ler do versículo 8 ao versículo de número 18. Atos 14, de 8 a 18. Atos 14, de 8 a 18, diz assim: Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: Apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: Os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazei isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos ao mesmo sentimento, e vos anunciamos o Evangelho, para que dessas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que o fez, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo-vos o coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Pai, mais uma vez, reverentemente suplicamos a Ti, no nome do Cristo Jesus, que o Senhor fale conosco. Que o Senhor, ó Deus, derrame graça e misericórdia em nossas vidas nesse momento, para que, de forma milagrosa, consigamos prestar atenção, focar e não devagar, que de forma, Senhor, espiritual, especial, possamos nos ater à Tua palavra e somente à Tua palavra. Nos ajude, ó Deus, nesta que é uma tarefa cada dia mais difícil. E no nome de Jesus que nós oramos sempre. Amém. Irmãos, estamos aí ainda no contexto da primeira viagem missionária. Mas antes de entrar no contexto do texto, eu gostaria de refletir com os irmãos sobre alguns aspectos, de forma introdutória, para você já ir gravando algumas coisas. O nosso país é um dos países mais supersticiosos que existe no mundo. O Brasil é dotado de uma criatividade incrível relacionado a crendices, a práticas estranhas, principalmente relacionado como eu posso dizer, ao que é espiritual, desconhecido, obscuro. Como eu já falei algumas vezes, isso se dá, obviamente, pela nossa matriz religiosa, não é?
pela forma com que o nosso país foi colonizado. Nós não temos, assim como em alguns países da Europa, uma linhagem de um povo. Nós somos uma mistura, e graças a Deus por isso. Nós temos essa variedade de tons de pele, de formas de ser, de formas físicas, de formas de falar, de formas culturais belíssimas. Muitas vezes baseadas em crendices, sim, mas nós temos essa grande diversidade no nosso país. Você quer uma prova disso? É você sair daqui de São Paulo, né, da região do Sudeste, e vá para o Nordeste, ou vá para o Norte, ou experimente conhecer a região amazônica. Você vai perceber que muitas vezes você vai estar em outro país. A ideia é essa. Como que esse povo vive desse jeito? Como vestir essas roupas? Como é que o povo lá do Nordeste veste aquelas roupas de couro até hoje, naquele sol escaldante? E a gente não aguenta passar meia hora no sol com roupas de algodão. Por que eles falam assim? Por que eles pensam assim? Por que eles adoram assim? Já pararam para pensar? É por causa dessa multicolorida, essas muitas versões e muitos Brasis que nós temos. E, obviamente, relacionada à religião não é algo diferente. Você pode muito bem ir num culto, vamos dizer assim, debaixo do guarda-chuva cristão. Você pode ir num culto, numa missa, sei lá, qualquer coisa nesse sentido, aqui no Sudeste, e se você for no Norte, você vai pensar que está em outro país. Não é a mesma coisa. Você vê esse tipo de prática, por exemplo, arrastando multidões. Você tem lá no Norte, lá em Belém do Pará, o Círio de Nazaré. Você tem a lavagem das escadarias do Senhor do Bonfim, na Bahia. Você tem a adoração a Padre Cícero, lá no Ceará, região, naquele triângulo nordestino incrível, Ceará, Bahia e Paraíba. Brasil é assim. Nós somos assim. Nós temos dificuldades com crendices, por exemplo, muitas vezes, com roupas, com cor de roupa. E, por incrível que pareça, tem crente que faz esse tipo de coisa. Não veste determinadas roupas. Tem crente que não passa debaixo de escada, que nunca teria um gato preto. 7, então, de forma nenhuma. Tem gente que tem medo de entrar em cemitério. Por quê? Não tem outra explicação senão crendice, superstição. Tem gente que não para em encruzilhada à meia-noite. Por quê? Historicamente, a gente percebe que existe essa tradição, essa herança no nosso meio. No último mês, morreu um dos grandes líderes futebolísticos do país, né? E reconhecido mundialmente, primeiro jogador, depois técnico da seleção, e depois trabalhou ali na coordenação da seleção. E ficou conhecido por uma frase muito famosa, né? Que era: vocês vão ter que me engolir. O senhor Jorge Mário Lobo Zagallo. Zagallo era conhecido também, principalmente por suas superstições. Por que eu estou citando futebol? Primeiro, porque esse é alguém famoso. E segundo, que invariavelmente técnicos e jogadores são extremamente supersticiosos. É ou não é? Faz o sinal da cruz quando entra em campo, coloca todos os patuás possíveis, não usam determinados números nas camisas e por aí vai. Nosso país é assim, supersticioso. E o que dizer do fim de ano? Vamos usar roupa branca? De vez em quando a gente vê isso na SAF, né? Vamos todo mundo com a mesma roupa. Brincadeirinhas à parte, nós somos assim, supersticiosos. A gente vai entender que, em contraposição a isso, o Evangelho é claro, é puro, é simples, e apresenta para nós uma perspectiva completamente diferente dessa bagunça de superstições que é o nosso querido e amado Brasilzão. O Evangelho vai se apresentar como uma libertação de crendices,
uma libertação de superstições que nada trazem senão mais confusão à mente do ser humano. Vamos entender um pouco mais, a partir do contexto que nós estamos trabalhando já desde o domingo passado. Então, nós vimos aí, né, no último domingo, Paulo e Barnabé chegando em Icônio. E ali, se você olhar aí para o capítulo 14, a primeira parte, do verso 1 ao verso de número 7, é dele que eu estou falando. Paulo e Barnabé estão chegando em Icônio. E aprendemos que uma igreja missionária, ela entende que o evangelho é sua prioridade. Que, a despeito das adversidades, dos problemas, de tudo que possa surgir, o evangelho é a prioridade da igreja. Pregar o evangelho, viver o evangelho. Mesmo que surjam perseguições, mesmo que surjam adversidades, calúnias, mesmo até com perigo de morte, como a gente viu aqui nesse contexto, iremos ver no próximo domingo um perigo real ainda maior, chegando à porta dos discípulos. Por exemplo, aprendemos também, quando nos envolvemos com o verdadeiro evangelho, a igreja avança, Deus abençoa, Deus confirma a nossa missão, Deus nos capacita, Deus coloca situações para que nós testemunhemos do nome dEle. Deus confirma interiormente e exteriormente. Deus confirma de forma visivelmente. Deus nos anima. Deus nos faz lembrar da sua graça. E Deus coloca um espírito no nosso coração a continuar em frente. É por isso que muitas pessoas não desistiram ainda de servir ao Senhor. Nós perseveramos. Já disse muitas vezes aqui que igreja é algo muito interessante nos seus primeiros anos. E que se a pessoa não é convertida, ela não fica. Se não há transformação de fato do evangelho no coração da pessoa, por mais que seja legal esse grupo de pessoas, a gente faz passeios de vez em quando, a gente faz jantares dos namorados, retiros, a gente se reúne para falar das nossas dores, abrir o coração e de forma terapêutica cuidar uns dos outros. A gente intercede um pelos outros, a gente ajuda uns aos outros, a gente caminha perto. Mas isso vai cansando. E se essa pessoa não tem um compromisso com Deus e com o Evangelho, ela se cansa desse negócio de vir à igreja aos domingos. Ela se cansa desse negócio de escola dominical, ter que ler um livro todos os dias. Ter que focar a nossa atenção em oração todos os dias. Isso cansa. E as pessoas ficam pelo caminho. Além disso, vimos também, quando o verdadeiro evangelho é pregado, surgem resultados. Resultados de vida, resultados de morte. De vida para aqueles que creem verdadeiramente. De morte para aqueles que recebem a mensagem do evangelho e não têm suas vidas transformadas. E hoje veremos que o avanço do evangelho traz consigo, mais uma vez, sinais da graça de Deus sendo derramada sobre o seu povo. Sinais da misericórdia de Deus. Veremos também que o avanço do evangelho traz consigo o combate à idolatria. O avanço do evangelho traz consigo fidelidade na pregação, traz martírio, traz glória somente a Deus. Pastor, de onde você ouviu tudo isso? Vamos ver, vamos testar se tem tudo isso aqui no texto. Sinais da graça divina, combate à idolatria, fidelidade na pregação e glória somente a Deus. Vejamos então aí o verso de número 8. Em Listra, costumava estar assentado certo homem, aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Lucas está deixando claro que está se referindo a alguém que nunca andou. Ok? Guarde essa informação. Mas o que está acontecendo aqui, que conecta aos outros eventos do capítulo 14 anterior e a segunda parte, onde Paulo é apedrejado?
Se você perceber, eu afirmei semana passada que, geralmente, quando os apóstolos chegavam, eles iam no primeiro momento, aonde? Na sinagoga. Era como se fosse uma regra, uma estratégia evangelística. Eles pregavam na sinagoga, multidões se juntavam, como no domingo passado nós vimos aqui, multidões se convertiam, como nós vimos domingo passado, e o evangelho avançava, e depois dali ele ia para vários lugares. Mas ele chega nessa outra cidade aqui, e a gente não vê, e foi Paulo e Barnabé à sinagoga. A gente simplesmente encontra em Listra, a cidade, costumava estar sentado certo homem aleijado. Então, Lucas, o escritor de Atos, traz essa informação para a gente. Diferentemente dos outros momentos que vimos, eles não estão pregando na sinagoga. Aqui, não vimos essa estratégia evangelística do apóstolo Paulo. Algumas coisas são interessantes para a gente refletir. Primeiro, pode ser que lá não houvesse sinagoga. Lembra os resultados da sinagoga anterior? Quando Paulo sobe para pregar, tem uma multidão. Não é por causa de Paulo. Paulo não era conhecido assim, dessa forma. Não era alguém famoso, não era um grande evento. Era o serviço a Deus na sinagoga. Então, a sinagoga, aparentemente, estava fazendo bem o seu trabalho de avançar, falando ali da prática judaica. Aqui, nós temos eles simplesmente entrando na cidade e encontrando este homem. Pode ser que não havia uma sinagoga? Pode. Mas, pastor, lá no verso 19, que é o contexto ainda do capítulo 14, vai falar de judeus. Mas não fala de uma sinagoga especificamente. Mas tem judeus incitando multidões. Por que isso é importante, gente? Porque aqui nós vamos encontrar um grupo diferente de pessoas. Diferente para essa comparação que eu quero fazer. Eram ímpios, sim, ímpio é aquele que não serve ao Senhor. Eram pessoas que não tinham compromisso com Deus. Eram pessoas completamente à parte do Evangelho, supersticiosas, com práticas estranhas, que inclusive é celebrada até os nossos dias, as práticas de Listra, Icônio, Derbe e companhia. Vamos entender melhor isso. Então, nosso contexto, um homem aleijado que nunca andou. Esse homem ouviu falar Paulo, A construção parece estranha aqui, mas a ordem das palavras aqui faz muito sentido. Esse homem estava ouvindo Paulo pregar. Quando ele ouviu Paulo pregar, o que acontece? Esse pregador, Paulo, olha para ele e fixa os olhos nele. Imagine que eu estou pregando e eu fixo os olhos aqui no belíssimo rapaz aqui da fileira da frente. Fico olhando para ele e falo diretamente para ele. Ainda que seja uma ilustração para o Léo aqui, causa um impacto, certo? Agora imagine isso numa grande multidão, um grande pregador, e falando a mensagem do Evangelho. É isso que está acontecendo. O aleijado está ali e Paulo está olhando para ele, falando diretamente para ele. O texto diz isso, olha aí. Fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado. O jogo de palavras aí não é à toa. Fixando os olhos e vendo, havia essa troca de informações, mas o importante aqui não é isso. Mas o importante aqui é a reação que é causada neste pregador. Porque nele surge a certeza de que aquele homem tinha fé. O texto não diz. Como que Paulo viu isso? Será que porque ele estava prestando atenção? Será que porque, de alguma forma, ele estava em todos os lugares que Paulo passou? Imagine a dificuldade, porque era aleijado. Qual o motivo? E fica claro para nós que o motivo era uma certeza espiritual, que Deus, usando Paulo, lhe trouxe a certeza no coração de que esse homem possuía fé. E quando Paulo constata isso,
imediatamente nós temos Paulo proferindo a cura de Deus sobre a vida dele. Verso de número 10. Olha que interessante que acontece. E disse-lhe em alta voz, Paulo não diz de qualquer jeito, olhou para ele, elevou o tom de voz e disse: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Andava, queridos. O homem foi curado, instantaneamente. Perceba que não é essa palhaçada que a gente vê na internet, né? Gente, eu tenho que falar isso porque a gente precisa pregar contra esses emissários de Satanás. Porque só podem ser isso. Pregadores do inferno, que ficam arrogando para si esses milagres, que tem na placa de suas igrejas uma foto dele, porque o que importa é ele, e que estão fazendo falsos sinais. Uma pessoa que tinha um caroço, uma pessoa que não andava direito e agora anda, ela mancava, agora não manca mais. Aqui nós temos um homem que nunca andou e começa a andar verdadeiramente. Nós temos na Escritura pessoas que eram completamente cegos e passam a ver. Não essa manipulação midiática que a gente vê por aí. Que o único intuito é arrecadação de dinheiro e glórias para si mesmo. Apóstolo Paulo vai deixar claro que ele estava sendo curado mediante a fé. E num ato de misericórdia, num ato espiritual, certamente revelado pelo próprio Deus, ele cura aquele aleijado. Falando em alta voz, ele diz para aquele homem: apruma-te, ou seja, fique reto sobre os seus pés. Provavelmente está relacionado ao tipo de deficiência dele. De alguma forma, ele poderia estar completamente torto. E o apóstolo Paulo usa essa palavra aqui, apruma-te, ou seja, fique reto, direito sobre os seus pés. E ele saltou e andava. Ele salta e anda. Versículo de número 11. Nós vimos até aqui sinais da graça divina. E aqui nós precisamos ressaltar dois aspectos. O primeiro dele, queridos, relacionado a esse evento aqui, é que nós gostamos de sinais, de milagres, essas coisas. A gente gosta, né? A gente gosta de ver essas coisas. Mas o foco aqui desse milagre não está no milagre em si. Porque o que Paulo vê primeiramente nesse homem é o milagre da graça divina alcançando o coração do homem. Pois ainda que ele continuasse aleijado, aquele homem, tendo fé, ele se encontraria com Deus naquele dia. E é muito importante a gente ressaltar isso. Há pessoas em busca de soluções dos seus problemas, de uma vida feliz, de uma vida de paz, mas elas não entendem que para que ela tenha isso verdadeiramente, ela precisa caminhar com Cristo. E caminhar com Cristo não quer dizer ausência de problemas. E muito pelo contrário, a gente vai ver aqui, esse povo era perseguido, esse povo era apedrejado, esse povo era caluniado, mentiras eram faladas constantemente sobre eles. Eu não quero andar com esse Cristo aí, não. Minha vida piorou depois que eu vim para a igreja, pastor. Eu já ouvi isso. E o que você esperava? Que as suas contas fossem pagas milagrosamente se você é irresponsável na compra, na organização dos seus bens? Que sua vida amorosa fosse resolvida no estalo, sendo que você é irresponsável nas suas escolhas? Que sua vida toda, de uma noite para o dia, virasse um grande paraíso? Obviamente que não. O primeiro aspecto que é levantado aqui é que havia fé naquele homem para ser curado. Quem dera que a verdade que o Cristo pregou, quando ele disse, seria muito melhor que algumas pessoas, né? Deixa eu pensar direito para parafrasear o mestre e não falar besteira.
O mestre disse que era muito melhor que a gente entrasse no reino dos céus sem um braço, sem um olho. É ou não é? Do que ir com os 2 olhos ou os 2 braços para o inferno. Simples assim. A dificuldade que nós encontramos hoje de entender que seguir a Cristo é tomar a cruz. E tomar a cruz é isso. É ter dores, lutas, dificuldades. Mas ainda que tenhamos isso, se temos fé, caminhamos com Cristo. E se caminhamos com Cristo, isso terá fim. E é questão de tempo apenas. Seguindo aqui, verso de número 11. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. Percebeu o que aconteceu? Paulo cura um homem, a multidão em volta percebe que algo diferente aconteceu. E se algo diferente aconteceu, só poderia vir dos deuses. E aqui eu faço trago um grande parêntese. Nós tendemos a ressaltar, e até gostar da mitologia grega, romana, até está em alta agora, né? Com essa crise da masculinidade, a mitologia viking, né? Que traz aqueles homens barbudos que falam, gritam, são guerreiros sanguinolentos, né? Isso é a resposta humana dos homens a essa feminilidade esquizofrênica estranha que nós temos visto vindo sobre os homens. Homens que cuidam demais da pele, mas não cuidam tão bem da pele quanto deveriam cuidar da sua vida espiritual. Homens que cuidam muito dos seus cabelos, mas não cuidam da esposa como deveria. A resposta é clara. Ou vocês não perceberam uma moda que tem crescido aí, grandemente, de homens que estão deixando barba cada vez mais. Por quê? É uma resposta instantânea, e eu digo até biológica, de homens que entendem que eles são homens. Não tem nada a ver com a figura viking, mas tem a ver com uma resposta instantânea. E nós tendemos a gostar da mitologia, da história. Sobretudo, a mitologia mais famosa no nosso meio é a mitologia grega, né, em que nós temos vários deuses, muitos deuses. Nós gostamos dos desenhos animados, dos filmes, né, os heróis da Marvel e da DC, que nós tanto gostamos dos desenhos, dos filmes, das séries, são simplesmente inspirações da mitologia grega, a imensa maioria deles, alguns deles da mitologia viking e por aí vai. Só que isso está no nosso imaginário. Não é apenas por influência dos filmes, dos livros, mas é um desejo profundo que nós temos de adoração, de adorar alguém maior. Deus colocou isso em nós. Nós chamamos isso na teologia de senso divinitatis. É o senso de que existe um Deus, é o senso de que existe alguém maior, é um senso de adoração. Nós fomos criados para adoração, nós fomos criados para prestar culto. O pecado açoita a raça humana. O que a raça humana faz? Em vez de direcionar o seu culto a Deus, passa a direcionar o seu culto ao homem, à criação. E não é diferente aqui neste período. As multidões idólatras, extasiadas pelo que viram, respondem com suas crendices e superstições. Vamos entender. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica. A língua licaônica é a língua de Listra, tá bom? É a língua da região ali. É importante Lucas dizer isso, nós vamos entender um pouquinho à frente. Por que ele diz, gritaram em língua licaônica? Paulo, versado em muitas línguas, falava o grego, falava o hebraico e provavelmente alguns outros idiomas. E ele está pregando ali, e aquele grande alvoroço começa a tomar conta toda a situação,
e Paulo e Barnabé estão ouvindo uma outra língua, a língua licaônica. Mas vamos continuar no texto. O que eles diziam em língua licaônica? Os deuses, em forma de homem, baixaram até nós. Perceberam a ideia? Os deuses vieram até nós, baixaram até nós. Verso 12. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, Júpiter aqui é um deus, tá certo? O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queriam sacrificar juntamente com as multidões. Viram um homem fazer algo maravilhoso, disseram, são deuses, vamos adorá-lo. Tragam grinaldas, flores, bois, animais para sacrificar a eles. Certo? É isso que está acontecendo. Fechando aqui esse grande parêntese, eu preciso abrir um outro para você entender o que provavelmente estava acontecendo aqui. Um poeta romano chamado Ovídio, 50 anos antes, escreveu um poema, de certa forma, famoso. 50 anos antes. E esse poema de Ovídio, chamado Metamorfose, que está no livro Metamorfose, ficou muito conhecido em sua região. E esse poema dizia o seguinte, que em certo dia, Zeus e Hermes, ou Júpiter e Mercúrio, desceram do céu e passeavam entre os homens. Enquanto eu conto essa história, veja se você não faz associação com alguma crendice brasileira, tá bom? Desceram dos céus e passeava entre o povo da cidade de Listra e aquela região toda. Enquanto esses deuses passeavam, eles iam de porta em porta pedindo ajuda. E essa ajuda não foi-lhes dada. Batiam as janelas e as portas em suas caras. Atravessavam para o outro lado da rua quando viam os deuses, os dois pares de deuses. E neste exato momento, quando eles estão já terminando a sua peregrinação na cidade, eles encontram um casal. Eles encontram um casal numa barraquinha, num barraco muito simples, no finzinho da cidade. E quando eles encontram esse casal coloca eles para dentro, com toda humildade, oferece o pouco de comida que tinha, cuida deles, lhe oferece estadia, e é extremamente hospitaleiro com eles. Júpiter e Mercúrio, vendo isso, abraçam esse casal e levam para o alto do monte, e ressaltam esses dois lá. E depois descem a cabana deles de novo, e lhes dão uma casa nova, e essa casa com um telhado de ouro maciço. Pouco tempo depois, Júpiter e Mercúrio enviam uma grande inundação por aquela cidade e destrói toda a cidade, toda a cidade. E os moradores ficam desterrados, sem casa, muitos morreram, outros viveram para ver a desgraça. Resultado disso, porque eles não atenderam os deuses foram maus com eles e mandaram essa terrível enchente, 50 anos antes desses eventos aqui. Ovídio escreve. Se você quiser ler isso, queridos, procure, pesquise o livro na internet, você pode comprar, chamado Metamorfose de Ovídio. Quando ele faz isso, quando esses deuses fazem isso, imediatamente se estabelece uma mitologia, uma lenda, de que se você vê, já fez alguma associação no Brasil? Se você vê alguém batendo na sua porta, abra, pode ser Jesus, vindo como um mendigo. E você tem que dar comida para ele. Já ouviu isso? Porque, assim, a gente tem que dar comida aos mendigos. A gente tem que dar às pessoas que necessitam. Porque vai que é Jesus ali. Percebeu alguma semelhança? Ok. Brasileiro é extremamente criativo, não é? Voltando para o nosso texto,
essa lenda influenciou profundamente a atitude desses homens. Os historiadores vão dizer que certamente eles entenderam, deuses estão no nosso meio, então vamos adorá-los. Imediatamente o líder, olha, perceba aí que o verso diz aqui que o sacerdote de Júpiter, verso 13, o sacerdote, o líder religioso do deus Júpiter, cujo templo estava de frente da cidade. Primeira coisa que o sacerdote viu, tem um alvoroço, alguém realizando milagre, ele corre, e precisamos adorar porque é o nosso Deus Júpiter, olhem, adorem a Júpiter e a Mercúrio, olhem para eles e adoremos ele. Queria encher a igreja dele, não é? Ou estava com medo de repente, sofrer o que a lenda dizia. E o resultado disso foi que Paulo e Barnabé começaram a ser ovacionados, adorados. Lembra que eu falei da língua licaônica? No primeiro momento, é provável que Paulo e Barnabé não houvessem entendido aquelas frases, deuses em forma de homem baixaram até nós. Era em língua licaônica. Mas ficou muito claro que a multidão seguindo Paulo e Barnabé, e eles, aquele alvoroço, gente, multidão, a palavra aqui é multidão, muitas pessoas. Aquele povo todo seguindo Paulo e Barnabé olhando para aquilo, falando, meu Deus, o que é isso? Deus é maravilhoso. A gente não está entendendo o que está acontecendo, quando ele vê, de repente, o sacerdote para na frente dele e começa a fazer um sacrifício. E o que acontece com Paulo e Barnabé? Imediatamente tem desespero, loucura. Paulo e Barnabé se desesperam com aquela situação. Olha aí o verso 14. Porém, ouvindo isto, percebeu? Agora ele estava entendendo o que estava acontecendo. Ouvindo isto, os apóstolos, Paulo e Barnabé, rasgando suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando. Entendeu porque eu falei desespero? Entendeu porque houve constrangimento? E não era algo... Não, que é isso, gente? Não, eu não mereço. Muito obrigado. Assim, vocês são gentis, mas eu não mereço. Não é isso. Tem desespero aqui. O ato de alguém como Paulo e Barnabé rasgar suas roupas não era um ato qualquer. O que estava acontecendo claramente aqui é que eles estavam desesperados. Não façam isso! E eles demonstram claramente o seu desespero, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão. E mais uma vez, lembra que eu falei que o verbo clamar, falei de manhã, era importante naquele contexto, e eu fiz referência agora à noite? Clamando. Eles estavam ali implorando, suplicando, senhores, por que fazeis isto? Verso 15. Acompanhe visualmente aí no seu texto. Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos nos anunciamos o Evangelho, para que dessas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez os céus, a terra, o mar, e tudo que há neles, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Ele está dizendo, não façam isso. Eu rogo a vocês. Por quê? E ele deixa claro aqui. Paulo agora vai trazer um divisor de águas. Por quê? De um lado, nós temos a narrativa de um homem que foi curado. Do outro, de um homem que foi curado e responde com fé. Do outro, nós temos uma resposta idólatra e supersticiosa de um povo inteiro. Um homem, resposta de fé, cura, libertação, salvação. Do outro, nós temos um povo, uma multidão idólatra. Preocupada, sabe com o quê? Superstição, medo, idolatria, práticas vãs. Da onde a gente tira isso? Das palavras de Paulo.
verso de número 15, lá no finalzinho, que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivos. Que coisas vãs o apóstolo Paulo está falando? Dessas práticas supersticiosas, do medo desses deuses, dessas tradições bobas, daquilo que segue, eu faço porque minha avó fazia, eu faço porque meu avô fazia. Se meu avô lambia a parede para ser curado de dor de cabeça, eu também vou lamber a parede, porque na parede tem cura e eu vou lá curar, né? O que dizer dos acontecimentos em Ferraz de Vasconcelos há alguns anos, em que uma multidão inepta se prostra diante de um reflexo de uma janela queimada pelo sol, e de muitas outras tradições que afastam cada vez mais as pessoas do verdadeiro evangelho que salva. Anunciamos dessas coisas vãs, que vos convertais ao Deus vivo. Aí Paulo traz essa contraposição, um homem de fé e um povo idólatra. Então, vimos aí do verso 8 até o verso 10, o homem de fé. E vimos do verso 11 ao verso 13, uma multidão supersticiosa e idólatra. E do verso 14 até o final, vemos uma resposta fiel à pregação do Evangelho. E olha só, eles direcionam a glória a Deus. Eles não perdem tempo, mas faz com que imediatamente aquilo seja direcionado a Deus. Percebeu a lógica? Paulo prega e vê fé nos olhos do homem, esse homem é convertido. E geralmente milagres trazem consigo respostas de pessoas ao redor. Qual é a resposta daquela multidão? Adoração, idolatria, superstição. E uma multidão supersticiosa, queridos, pode trazer muitos problemas. E a fala revela aqui o que estava no vozerio daquele povo, naquele grande movimento, a adoração supersticiosa. E por último, o que eles recebem dos pregadores, que estão ainda nesse contexto da grande viagem missionária, que o evangelho está avançando, é uma pregação teocêntrica, é uma pregação que foca exclusivamente em Deus. Desespero da parte deles, porque diz, não falsa humildade, não falsa modéstia, mas dizem claramente, eu sou como vocês, não sou melhor, não sou um Deus, não faço nada diferente de vocês. Reagem pregando o Evangelho e reagem dando glória a Deus. Fazendo esse resumão, indo para os 2 últimos versículos, nós vamos entender a importância do que Paulo faz. Verso 16, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. É por isso que vocês estão assim, adorando deuses falsos, supersticiosos, porque vocês estão andando nos seus próprios caminhos. É como esse mesmo Paulo escreve a Romanos depois, né? Que Deus os entregou às suas práticas. É como se Deus tivesse tirado o freio da humanidade para que a humanidade se envolvesse cada vez mais em práticas idólatras, supersticiosas, perniciosas, práticas relacionadas frontalmente à rebeldia a Deus. E nós temos um Deus que responde misericordiosamente, sendo um Deus provedor, um Deus protetor, um Deus que cuida, um Deus que ama tanto, de tal maneira que envia o seu único Filho para que este povo idólatra, para que este povo supersticioso, para esse povo avarento, para esse povo promíscuo, para eu e você que não merecemos nada senão a morte eterna. E alguns de nós ainda acha-se no direito de questionar a Deus e dizer, Senhor, por que isso está acontecendo na minha vida? Porque você merecia a condenação eterna. Porque você estava condenado por toda a eternidade. Porque você
não se volta para mim, porque você é extremamente orgulhoso, porque você só olha para você mesmo, porque você prefere as superstições, prefere a força do seu braço, porque você prefere a sua inteligência, porque você prefere achar que é melhor, porque você acha que Deus não sabe o que está fazendo, se não verbaliza, pensa e age assim, e não entende que a graça dele derramada sobre nós é a única coisa que nos faz caminhar sem sermos destruídos. E não uma destruição, assim como algumas seitas heréticas ensinam, a tal da aniquilação. E que um dia Deus vai destruir todo mundo, acabou, não tem céu, não tem inferno, não tem nada. Isso é uma tremenda de heresia. A Bíblia está repleta de informações quanto o novo céu e a nova terra. A Bíblia está repleta de informações da condenação eterna para aqueles que não servem ao Senhor e que se envolvem em práticas supersticiosas, idólatras, e estão cada vez mais distante do seu Senhor. O caso contrário, a gente precisaria jogar fora todas as informações que a Escritura nos apresenta da condenação eterna. Seria muito fácil, não é? Se todas essas pessoas que não caminham com o Senhor, chegasse um dia, o Senhor vem, destrói todo mundo. Acabou. Fácil. Simples. Está resolvido o nosso problema. Vamos viver como a gente quer. Comamos e bebamos. Certamente não acontecerá nada conosco. Por quê? Porque no amanhã o que tem? Nada. Aniquilação. Morreu aqui, acabou. Certamente não é isso que espera aqueles que não caminham com o Senhor, que não respondem com fé, como este homem, mas que preferem suas práticas supersticiosas. Olha que Deus maravilhoso. Deus que criou os céus e a terra. Percebe que no verso 17, ele deixa claro o que nós chamamos na teologia reformada de graça comum. É tudo que Deus abençoa a terra sobre ímpios e sobre crentes. Crentes que eu digo, aquele que crê no Senhor, tá? Não estou me referindo a um grupo religioso, mas aqueles que amam e servem ao Senhor verdadeiramente. Olha o que o verso 17 diz. Graça comum, olha só. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuva e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Para quem Paulo está falando aqui? Para aquela multidão idólatra. Para a turba supersticiosa. Ele está dizendo que Deus abençoou eles, é isso? É isso aí. Graça comum. Não precisa ser crente para receber a bênção de ter o sol, o ar que respiramos, a chuva que dá umas pancadas na gente em janeiro, né? Mas que é bênção. As frutas, o trigo, o agro. Louvado seja Deus pelo agro. É bênção. Quer ver a loucura que se estabelece? É só parar de chover um pouquinho nas regiões que nós chamamos aí do período de entre safra, né? Parou de chover um pouco, loucura estabelecida. O povo não consegue entender. O povo se desespera. Por quê? Parou de chover onde tem que chover, sabe o que acontece? Para de vender trigo. O Brasil é reconhecido como o celeiro do mundo. Um dos maiores, talvez, houve uma mudança aí, mas eu não me recordo agora, mas é um dos celeiros do mundo em que é o maior exportador de trigo, exportador de carne, exportador de legumes, de frutas, exportador de muitas coisas. Parou de chover lá, filho. Não molha a grama. Não molhou a grama, não tem boi, não tem churrasco. Não molhou o terreno, não tem trigo crescendo, não tem farinha. As ações, os preços, sobem. Aí você acha que, isso não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver. É Deus quem faz a terra, seus frutos produzir, e das estações do ano, em ordem prosseguir. Nós cantamos agora há pouco o hino 55. Cantai alegremente, cantai a Deus louvor,
trazei a ele um canto de exultação e amor. Por quê? Porque é Deus quem cuida da gente. Verso 17, continuando. Fazendo bem, dando-vos do céu chuva e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Verso 18. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. O que aconteceu aqui, gente? O apóstolo Paulo e Barnabé saltam no meio da multidão, começam a gritar com eles, rasgam suas vestes e dizem, não façam isso. Por quê? Porque nós somos homens. Glória somente a Deus. Que Deus? Não Júpiter, não Mercúrio, não Zeus, não Hermes, nenhum outro. Glória somente a Deus, o Deus único e verdadeiro. No caso aqui, Paulo dá uma pancada tão grande, porque ele diz assim, o Deus vivo. Olha aí, o verso de número 15, no final. Ele está dizendo, esses deuses que vocês adoram são mortos. Não veem, não falam, não ouvem, não andam, não sentem. São gesso, pau, pedra, metal. Mesmo assim, ainda gostamos de superstições. O povo gosta de superstição, o povo gosta de idolatria, o povo gosta de adorar o maior Deus aqui embaixo. E não tem nada a ver com Júpiter, não tem nada a ver com Hércules, com Hermes, com Zeus, com qualquer outro Deus adorado aqui embaixo. O maior Deus adorado aqui embaixo é a si mesmo. Verso 18 deixa claro. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram. Quase que eles não impedem eles de fazer isso. E para acabar de completar, turba, confusão, multidão, milagre acontecendo, adoração, pregação fiel do Evangelho, Paulo e Barnabé gritando no meio da multidão. Quem aparece? Verso 19. Sobrevieram, porém, judeus. Não eram nem judeus dali. Eram judeus da onde? Verso 19. Antioquia e Icônio. Quanto a esses, nós iremos ver domingo que vem. Eu gostaria de concluir, chamando a sua atenção, que quando pregamos o Evangelho de Deus, que Deus nos permite pregar, nós vamos ver sinais da graça divina, Deus convertendo pecadores, Deus transformando pessoas, Deus trazendo pessoas ao arrependimento, Deus fazendo com que pessoas reconheçam que não prestam, não valem nada, mas é alvo do amor, da graça e da misericórdia de Deus ao entregar o seu Filho Jesus. Sinais da verdadeira salvação em Cristo. Existe momento mais belíssimo do que nós ouvirmos que alguém entregou a sua vida a Jesus e que em lágrimas reconhece que é pecador, que carece da graça de Deus. Existe beleza maior do que isso? Queridos, não trocaria milagres, sinais nenhum por esse momento. De forma simples, perguntar a uma pessoa, você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador? E a pessoa diz, sim, isso faz sentido para mim. Sinais de que Deus é misericordioso. Deus descendo aqui na terra, não para ficar com esses joguinhos imbecis. Pode dar um prato de comida, eu vou dar porque vai que é Jesus. Heresia. Imbecilidade. Isso nunca foi pregado na Escritura, nunca foi ensinado. Jesus voltando à terra vai ser um evento cataclísmico. Vai ser todo mundo vendo. Não vai ser ele disfarçado como um mendigo, vindo sobre as nuvens, agora não mais como o rei sofredor, o servo sofredor, aquele que vai ser cuspido e humilhado, agora como soberano. Ninguém vai poder ficar de pé diante dele. A Escritura diz isso, todo joelho se dobrará. Ninguém vai ficar calado diante dele, todo mundo vai professar, só tu és o Senhor. E todos o adorarão.
fuja dessa superstição, esse medo do dia que Jesus vai voltar. Eu não sei, assim, pastor, seria melhor se ele esperasse um pouco até eu casar, até meus filhos, até os netos, até comprar, vender. Querido, você não sabe do que você está falando. Certamente ele diria, Pai, perdoa, eles não sabem o que falam. Porque Jesus vindo à terra não vai ser como os licaônicos aqui, supersticiosos, que achavam que um evento ou outro vai ser o maior evento que a humanidade já viu depois da cruz. Sinais que ainda é tempo de mudança. Pregação do Evangelho. Jesus sendo apresentado. Tempo de mudança. Tempo de reflexão. Porque naquele dia, queridos, quando ouvir as trombetas, quando ouvir o mestre, não vai ter tempo de correr para a igreja, não vai dar para ligar para o pastor. Pastor, eu quero ir para a igreja, quero me batizar. Não vai ter tempo disso. É tempo hoje, agora, de mudança. Sinais para que abandonemos a idolatria, a superstição, a idolatria de si mesmo. Lembra que eu falei que o Deus mais adorado é o próprio ser humano? Aqui, ó. Eu, primeiro. Abandonemos a superstição. Todas essas crendices evangélicas, inclusive, né, que a gente tem, né? A gente precisa abandonar isso e nos voltar à Escritura, tão somente à Escritura. Queridos, o sola graça, sola fide, só lhe deu glória, sola Escritura, tudo isso tem sido cada vez mais urgente nos nossos dias. Só a Deus glória. 3 aplicações apenas para a gente encerrar, para você ir para casa refletindo e, acima de tudo, praticando. Devemos combater a idolatria e a superstição e tudo que desvia a glória de Deus. Devemos combater. Tudo. E devemos entender que somente a Deus glória deve fazer cada vez mais sentido na vida do crente. Tudo que desvia a glória divina é pecado e vai trazer maldição sobre a sua vida. Deus não compartilha da sua glória. Este é o ensino bíblico profundo, verdadeiro, que perpassa toda a Escritura. Devemos ser fiéis na pregação do Evangelho, falar de Jesus tão somente. Devemos sempre, sempre dar glórias a Deus. Nós cantamos agora há pouco, acertadamente, com o nosso grupo de louvor. A Ele a glória, eternamente. Amém. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória. Eternamente. Eternamente. Amém. É isso aí, vamos orar. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos instrui, nos liberta, nos alimenta. A Tua palavra nos chama a atenção para que abandonemos as superstições, a idolatria, e que foquemos exclusivamente em Ti, na adoração a Ti, no serviço a Ti. Sim, ó Deus, somente a Ti toda honra e toda glória. E Te agradecemos pela rica oportunidade que temos de juntos aprendermos um pouco mais para o louvor da Tua glória. E oramos somente no nome do Cristo Jesus. Amém.